Boa tarde, meus irmãos. Vamos na início da nossa reunião, procurando nos centralizarmos em harmonia para o que aqui viemos buscar, para o que aqui estamos fazendo, que é em busca do conhecimento. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade, mais essa tarde, ainda encarnados, porque certamente desencarnados aqui também compareceremos. Ajuda para que nós possamos estar aptos a apreender os ensinamentos que aqui serão passados para nós, fazermos todo o esforço possível para que isso seja muito útil em nossas vidas e que nós sejamos exemplo para aqueles que nos observam, encarnados ou desencarnados. E este é o objetivo, nos melhorarmos a cada dia. O esforço que nós empreendemos, Deus leva em consideração. Portanto, vamos caminhando até nós chegarmos a ser espíritos perfeitos. O objetivo é esse, Deus nos criou para a perfeição. A caminhada, o esforço, o compromisso de nos vencermos e chegarmos a esse final, que não é um final, é uma continuidade, é a responsabilidade de cada um de nós. Portanto, Senhor, que os bons mentores espirituais, os bons amigos espirituais possam nos auxiliar, que nós possamos estar aqui todos aptos a aprender e compreender essa doutrina que nos ajuda muito e nos vale muito em todos os momentos de dificuldade ou de avaliação. Quando nós vamos botar em prática uma ação, sempre consultamos a nossa consciência e dentro dos ensinamentos que nós vamos obtendo, temos mais responsabilidade e bom senso para praticá-lo. Que a paz de Jesus esteja conosco, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, seja bem abençoada e passe para nós com todo amor a doutrina que ela vai passar para nós, que é a dos Espíritos da Verdade. Graças vos damos que assim seja. Uma boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma apresentação do quadro do livro da Gênese sobre os fluidos que nós falamos domingo, porque acaba sendo uma reprise aí, né? Uma repetição, mas acontece que nós aqui na terça-feira falamos muito em fluidos, a gente está seguindo o livro dos Espíritos, as pessoas leem muito romances espíritas e com certeza alguns pontos não ficam muito claros e muitas vezes as pessoas nos perguntam, né, sobre isso, como pode explicar determinadas coisas que leram, porque quando a gente fala aqui que a gente tem que ter muito cuidado com psicografias, com livros psicografados, não é que nós estamos condenando os livros psicografados, de forma nenhuma. Apenas a gente pede às pessoas que queiram compreender o Espiritismo, queiram entender bem isso aí, para estudar a codificação primeiro, ou pelo menos paralelo, porque senão não consegue entender o que se passa, como que acontece. Né? Há um tempo atrás, uma pessoa leu Violetas na Janela, até telefonou lá para casa, e achando aquilo ali esquisito, bonito o livro, gostou, achou bonito, mas falou assim, olha só, eu acho que o pessoal é meio pirado acreditar nessas coisas, né? Ela já viu algumas coisinhas de O Livro dos Espíritos, um outro livro, que também as pessoas que me encontram, às vezes falam sobre isso, é a questão de Nosso Lar. Tem muita coisa ali que se a pessoa não tiver um conhecimentozinho do Livro dos Médiuns, que explica o laboratório do mundo invisível, a Gênese, que explica muito bem essa questão do fluido, não compreende. Aí lê como ficção, e é uma pena, né? Porque são obras interessantes, mas não podem ser lidas ao pé da letra. Da mesma forma que o Evangelho, a Bíblia, também não pode ser lida ao pé da letra. Senão não vai ter ninguém com olho nem com mão, né? Que manda cortar a mão toda vez que tem um escândalo. E o que mais a gente faz é escândalo nesse mundo. Ia ser todo mundo sem mão, né? Furar o olho, cortar a língua.
né? Então, tem coisas ali que se a gente vai entender ao pé da letra, não vai dar certo, não vai entender nada. E esses outros livros psicografados também têm mensagens muito bonitas, mas se a pessoa não entende a manipulação fluídica, não sabe nada do laboratório do mundo dos espíritos, ela não vai entender aquilo ali. Aí começa a ler como ficção, outros chamando os espíritas de doidos, acreditar naquelas coisas ali, né? Então é importante que pelo menos a gente tenha uma noçãozinha dessa questão dos fluidos que existem aí no universo, que é tudo transformação da matéria-prima elementar, que é o fluido cósmico universal. Aqui, como a gente se vê sempre, né? Às terças-feiras, a gente está sempre falando que essa mesa aqui é feita do mesmo material que nós somos feitos, né? Mesma coisa. A gente tem sempre falado aqui, se a gente incinerar essa mesa, incinerar um corpo, nós vamos ter a mesma evaporação, a mesma decomposição dos gases. São os mesmos gases que, acumulados de forma diferente, organizados atomicamente de forma diferente, nós encontramos aí a matéria assim absorvendo o princípio vital e outra inorgânica. O princípio vital dando essa característica de órgão, né, de matéria orgânica, e outras não. Nós encontramos uma infinidade de modificações, de assimilações, de afinidades na química da Terra, né? Todo o material da Terra está aqui para que a gente possa usá-lo, né? E tudo é matéria no mundo material atômica, né? Matéria atômica, matéria que contém átomos. Nosso corpo é um emaranhado de átomos, né? De átomos, de hidrogênio, de oxigênio, azoto, carbono, tudo isso, né? E não precisa nem mudar muitas vezes o elemento para que se tenha transformações, não. Nós temos a água, por exemplo. A água, todo mundo conhece, tem até um refrigerantezinho com o nome dela, né? H2O. Tem um refrigerantezinho. Pois é a fórmula da água. H2 é hidrogênio 2 vezes. E oxigênio, que está sozinho, o O, é uma vez só. Então, não precisa acrescentar nenhum outro elemento químico a essa água para ela se tornar uma água nociva à saúde. Basta acrescentar mais um átomozinho de oxigênio, né? Mais um pouquinho de oxigênio. Nós vamos ter a água oxigenada, que nós não podemos beber. É oxigênio e hidrogênio, só que em partes, né, diferentes. A água que bebemos tem 2 porções de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a água oxigenada, não. Ela tem mais oxigênio, ela não tem só um. Né? Ela tem mais, e aí a gente não pode beber. Quer dizer, não acrescentou elemento nenhum e ela se transformou num elemento venenoso para a gente beber. Né? E o cristal, por exemplo, o diamante. O diamante, ele só tem átomo de carbono. Só carbono. Todo mundo conhece carbono, a pontinha do lápis de escrever. Tão feinha, né? Assim, escurinha, assim, sem graça, sem brilho. E é de puro carbono. E o diamante também é de puro carbono. Olha a transparência do diamante, olha a opacidade do grafite, né? E não tem nenhum elemento somado a esse carbono. É apenas a maneira dos átomos de carbono se organizarem que dá a transparência em outro elemento, que é na grafita, que é o nome primitivo dela. A gente conhece grafite, né? Mas a grafita, ela tem átomos de carbono que se organizam diferentemente dos outros. Então, isso aí, a gente vê, assim, inúmeras
em inúmeras situações na Terra. A gente só fica imaginando o laboratório do mundo dos espíritos. Porque se isso acontece aqui, não é? Até há pouco tempo a gente citou, e a gente lembra aqui, lembra o cabelo do Pelé que virou um diamante? Carbono. Carbono. Ele foi transformado em carbono e o carbono virou diamante. Se essas coisas que parecem milagrosas, sobrenaturais, acontecem aqui desse pequeno ponto azul pálido, suspenso num raio de sol no universo que quase não é visto por ninguém, né? Tão pequenininha que é a Terra, imaginemos o laboratório do universo. Nem podemos imaginar, não tem nem como a gente imaginar. Então ali acontece tudo, desde que Deus permita esse acontecimento e a formação das coisas. Então trouxemos para a gente fazer uma abordagem rápida e simples, mas que a gente pode estudar ali no livro da Gênese e também no livro dos Médiuns, alguma coisa sobre os fluidos. Tudo isso que acontece, tudo que acontece na Terra, todos os fenômenos que acontecem de aparições de espíritos, movimentos de objetos, né, transporte de objetos, tudo isso acontece com a combinação e a manipulação dos fluidos. A nossa própria vida orgânica, ela só acontece por causa da absorção da matéria do princípio vital. A combinação dos fluidos modificados do fluido cósmico universal, que é a matéria-prima do universo, nos dá essa possibilidade de termos vida orgânica. E de os espíritos, então, poderem utilizar essa vida, esse corpo orgânico, como instrumento de evolução no mundo em que nós estamos vivendo, um mundo ainda muito material. Então, vamos ver. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Falamos em inumerável porque não tem como contar. É inumerável. Não se conta. Não tem como contar isso, né? Aí vem unidade e variedade como brasão do universo. Por que unidade e variedade? Unidade porque tudo provém de uma só matéria elementar, que é o fluido cósmico universal. É o fluido do universo, onde tudo e todos estão mergulhados. Onde existe a possibilidade de vidas acontecerem, de fenômenos acontecerem, com as transformações desse fluido primitivo em inumeráveis fluidos, né? Como princípio elementar do universo, então ele tem ele tem dois estados, né, distintos entre eles, o de eterização e o de materialização. Essa sala está totalmente cheia, repleta de fluido, princípio vital, magnetismo, eletricidade. Nós estamos imersos num mar de fluido aqui e não estamos vendo esses fluidos. Mas estamos vendo paredes, corpos encarnados, mesa. Isso também é fluido. Só que é o fluido no estado de materialização. Então, os mesmos fluidos que nós vemos aqui eterizados, transformados, combinados, aglomerados, eles se transformam em matéria, tangível. Mas são os mesmos fluidos. Diferente, da mesma maneira que átomos de carbono unidos de uma forma faz ali o diamante belíssimo e transparente, faz também o grafite do lápis, tão opaco e sem brilho. Então isso tudo é modificação, maneira de se combinar, de se aglomerar, fazendo com que os elementos tenham características totalmente diferentes. No estado então de eterização,
Ele é imponderável, não se pode medir, não se pode pesar. Ele é o estado primitivo do fluido, é o normal dele, e ele é responsável pelos fenômenos psíquicos e espirituais. E no estado de materialização, ele é ponderável. Nós não podemos pesar a eletricidade, o magnetismo, o ímã. Nós não podemos pesar esse fluido, mas podemos pesar essa mesa, podemos nos pesar também, né? A hora terrível, né? Quem está fazendo dieta, corre da balança, porque a bichinha só dá número que a gente não quer ver, né? Pois é, a gente se pesa essa mesa, mas não pesa esse ar aí. Pesa de uma outra forma, não da maneira como a gente se pesa. Então, ele tem peso, claro que ele tem, né? Mas não é como a gente se pesa e nem como se pesa essa mesa. Então, é o estado de eterização e materialização que são os extremos das transformações desse fluido cósmico. O ponto intermediário é isso tudo aí que existe. É o que está entre a eterização e a materialização. Fluidos mais pesados, fluidos mais leves, fluidos tangíveis, outros imponderáveis, e assim vai, né? Uma série assim, é inumerável as transformações desse fluido. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Ele não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, né? Sem deixar de ser imponderável, sem deixar de ser responsável pelos fenômenos psíquicos e espirituais. Ele sofre variações de gênero tão maiores do que ele sofre na materialização. E olha que o que a gente conhece é matéria tangível, né? Nesse mundo aí. Mas são muito maiores as transformações dele no estado de eterização. Ali acontece de tudo, desde que Deus permita. Esses fluidos têm para o espírito, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto os objetos tangíveis têm para os encarnados. É tão material para eles quanto os objetos são para nós. Nós seguramos essa mesa, nós pegamos o barro, né, e transformamos em objetos de arte. É tão material, né? É tão forte isso, né? Tão tangível, é matéria que a gente segura. E os espíritos, com o fluido etéreo, eles têm o mesmo comportamento. O fluido etéreo para eles é o que é a matéria para nós. A matéria densa para nós. Então, se eu pego esse copo aqui e seguro e sinto esse copo na minha mão, os espíritos têm a mesma sensação com o fluido cósmico. Manipulam o fluido, criam objetos com esse fluido, transformam objetos, transportam, não é? Da mesma maneira que nós podemos pegar esse copo ou qualquer outro objeto e arremessar esse objeto, os espíritos o fazem através da manipulação fluídica. Pegam esse copo e jogam para lá. Não é? É a propulsão fluídica. Então, tudo eles podem fazer. O fluido para os espíritos está como a matéria está para nós. Então, o fluido cósmico universal, transformado ou não, são as mãos dos espíritos, trabalhados pela vontade e pelo pensamento. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que tende nele viver. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, compõem a atmosfera espiritual da Terra, com variados graus de pureza. Então, isso aí, o espírito está sempre em relação com o meio em que ele vive. Por isso que nós, com essa matéria que nós temos, a gente já falou sobre isso aqui, o dia que falamos rapidamente aí sobre a questão do perispírito, vamos preparar uma palestra sobre o perispírito, e nem vamos falar nessa questão aqui, porque o perispírito é um dos produtos mais importantes da transformação do fluido cósmico, mais importante que tem. Mas a gente não vai entrar nessa explicação, porque nós vamos fazer uma palestra só sobre perispírito, porque vale a pena,
Tem muita coisa para a gente aprender, mas ele é o produto mais importante da manipulação dos fluidos. Então, a gente viu que o espírito tira o seu corpo espiritual do planeta em que ele vive. Então, se nós estamos aqui, nós não podemos levar esse perispírito pesado para um mundo mais etéreo. Não tem como, eles são elementos da Terra. O espírito, então, vive, os fluidos estão de acordo com o meio em que ele tem que viver. Os espíritos manipulam os fluidos através do pensamento e da vontade. Mas também não é muito diferente da gente. Sem vontade, a gente não faz nada. A gente não levanta da cadeira. Um artesão, para trabalhar o barro, ele tem que ter vontade. Uma pessoa, para fazer um tricô e um crochê, tem que ter vontade. Senão não faz. Nada acontece sem que a gente tenha vontade. Né? Não levanta nem da cama. Não leva o alimento à boca. Não leva. Então não é diferente, é a mesma coisa. Da mesma maneira que a vontade, o pensamento e a vontade são os elementos que fazem com que os espíritos manipulam os fluidos, também isso é a nossa alavanca no plano material. Sem vontade, a gente não faz nada. E o pensamento? O pensamento alicerça a realização. Sem pensar também não se faz nada. Nada. Tudo que a gente faz é pensado. Né? Tudo. Se uma pessoa vai fazer um plano qualquer, se vai fazer uma roupinha, né? Vai se sentar a uma máquina de costura e vai confeccionar uma roupa, ela vai planejar aquela roupa. Ela vai tirar um molde, ela vai ver o feitio que ela quer. Ela está usando o quê? O pensamento. E depois ela precisa da vontade, porque se ela falar assim, hoje eu não estou afim, cadê a vontade? Não vai sair nada, não vai dar uma costurinha, né? Então é assim também no plano material. Quando a gente diz que o plano material é uma cópia grosseira do plano espiritual, é verdade. É uma cópia grosseira. O mundo de verdade é um espiritual. Os nossos elementos verdadeiros são os fluidos etéreos, não são os materiais. Os materiais existem para que a vida material possa acontecer no planeta, porque o espírito precisa provar e expiar. Mas não são os mais importantes. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos tal ou qual direção, aglomeram, combinam, dispersam, organizam conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades, formam objetos. Os espíritos formam objetos com os fluidos. Em algumas reuniões de materialização, no final da reunião, sempre fica um objeto formado pelos espíritos, ou trazidos de outro lugar. Né? Isso é possível? Claro que é. Não é um fenômeno sobrenatural. Não é tão simples, porque há uma necessidade que o médium seja um médium de efeito físico. Isso significa que ele tenha fluidos, que ele não retenha e que esses fluidos, esse material, sirva para que o espírito possa combinar e formar um objeto. E esse objeto, ele tem a vida enquanto ele estiver sendo pensado. Quando ele não é pensado, ele vai se eterizar.